Quando nós fomos projetadas, havia um plano inicial muito, muito poderoso. Um plano que foi desenhado especialmente para cada uma de nós que estamos aqui, e todas as mulheres que nós conhecemos e que hoje não estão aqui. Deus nos formou de forma única e exclusiva. Não houve uma formação em massa, né? Às vezes nós olhamos para as pessoas e nós enxergamos coisas boas e coisas às vezes não tão boas assim, mas nós temos um pensamento às vezes um pouco limitado por causa do nosso ser, por causa daquilo que nós somos, por causa do nosso entendimento humano a respeito das coisas. E nós imaginamos que as pessoas são projetadas assim, né? Eu fico imaginando Deus quando nos formou. Você já parou para pensar em como deve ter sido muito, muito maravilhoso o momento da sua concepção? Eu confesso para você que na minha trajetória cristã, poucas vezes eu pensei nisso. Poucas mesmo. Mas eu tenho pensado a respeito disso. Porque nós precisamos entender um pouquinho a respeito daquilo que Deus pensa de nós, para que nós consigamos executar aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 139. Versículo 16, diz assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Você consegue imaginar que lá atrás, lá na eternidade, se é que a eternidade tem início, né? Acho que a sua mente, igual a minha, não consegue processar muito bem isso. Mas você consegue imaginar que em um passado ou numa existência, esse dia de hoje foi planejado pelo Senhor? Na minha e na sua vida? Glória a Deus, né? Tem alguém de fé aí. Glória a Deus. Porque é muito profundo. É muito intenso. É muito único e especial. Quando você olha para um texto como esse, você consegue, eu não sei se a sua cabeça consegue enxergar algum defeito. Será que você consegue olhar para esse texto e dizer que quando você ainda não era nada, os seus dias foram planejados? Não existe defeito nessa declaração. Não existe falha. Não existe formação em massa de mulheres que seguirão o caminho das outras. Mas existe uma concepção única e exclusiva de algo que Deus entrega nas suas mãos para você. Não é para mais ninguém. É exclusivo seu. É algo que as suas mãos fortes, poderosas, podem realizar. O plano inicial de Deus para nós mulheres é perfeito, é único, é generoso, é impactante, é futurista. Eu estou aqui, às vezes pode ser que eu esteja olhando aqui as carinhas de vocês e talvez uma ou outra esteja pensando, nossa, mas do que será que ela está falando? Eu não estou falando de algo absurdo, minha irmã. Querida mulher virtuosa. Eu estou falando de algo que Deus, o Senhor dos senhores, escreveu ao nosso respeito. A palavra de Deus nos diz que o Senhor tem pensamentos de paz ao nosso respeito. O Senhor tem pensamentos maiores, muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Ora, eu mesma aqui falei para vocês, eu não projetei esse dia, não foi dessa forma como eu pensei em meu coração. Mas o Senhor
planejou realizar assim. É muito maior do que eu imaginei. Talvez aquilo que você esteja pensando hoje, Deus tem algo preparado para você muito maior e além daquilo que você tem imaginado. O Senhor Jesus nos chamou para marcar a nossa geração. Você tem que estar aqui hoje mesmo. Eu não digo hoje aqui, neste ambiente físico, mas eu digo nesta época. Nesse período da história da humanidade, Deus projetou para que você estivesse aqui para mudar a geração, para mudar o contexto social, para mudar o ambiente na qual você está. O plano inicial do Senhor é perfeito e é único. E nós vamos entender um pouquinho mais a respeito desse plano que o Senhor tem para nós. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 12. Agora que vocês conhecem um pouquinho de quem eu sou, né? Às vezes com o Senhor é assim, quando nós abrimos a palavra dEle, nós lemos um texto e nós achamos aquele texto duro demais, ou difícil demais, ou distante demais de nós. Mas isso é porque nós não temos intimidade com o dono dessas palavras. Então, nesta noite, o Senhor está convidando você para um nível diferenciado de intimidade e entendimento da palavra de Deus para a sua vida. Amém? Aleluia. Gênesis 12, versículo 1 diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Você consegue enxergar um plano em massa nesse texto? Obviamente que não. Algo muito específico. Algo para nós que hoje o Senhor fala. Que Deus tem algo único e exclusivo para nós mulheres. E por quê? Algumas vezes nós não conseguimos viver aquilo que o Senhor Jesus tem para nós. Quais são esses obstáculos que nos impedem de viver essa promessa que diz que você será uma bênção? Que diz que você colherá muitas bênçãos. Por que então nós vivemos em uma limitação, em uma escassez? A primeira coisa que eu consigo observar nisso diz respeito à obediência. O Senhor Jesus nos convida hoje a obedecer a palavra de Deus, a obedecer aquilo que Deus nos diz. Quando Deus diz para Abraão: sai da tua terra. Sai significa movimento, significa atitude, significa quando você recebe algo, quando você recebe uma palavra, você não fica esperando que aquela palavra aconteça no estalar de dedos, mas você se movimenta de acordo com aquela palavra foi dita. Você se movimenta da forma como aquela palavra foi liberada a seu respeito. Muitas vezes nós não alcançamos
aquilo que o Senhor nos diz, porque nós não obedecemos, porque nós não nos movimentamos em favor daquela palavra. A fé sem obras é morta. É necessário que quando você escuta algo vindo da parte do Senhor na sua vida, seja na sua igreja local, seja no seu momento de intimidade com o Senhor na sua casa, lendo a Bíblia lá no seu quarto, ou dirigindo o carro, às vezes o Espírito Santo fala com você. Qual é o próximo passo para que aquilo se cumpra? É a obediência. Abraão, no mesmo instante, pegou as suas coisas e se movimentou em direção. Ele não sabia nem para onde ele iria. Ele não sabia nem qual rumo tomar. Já aconteceu isso com a gente uma vez. Eu não vou contar a história, mas nós tivemos de Deus uma palavra e a palavra era: saia. E nós saímos fisicamente, eu estou falando. E depois o caminho começou a se abrir. O nosso Deus hoje está dizendo para você: saia do lugar onde você está, presa nas suas emoções, presa no seu contexto, no seu ninho. Movimente-se, ande, projete algo, mas saia do lugar onde você está. Gênesis 12, 7 diz assim: o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Descendência diz respeito de filhos. Ora, nós temos aqui muitas mulheres solteiras, não é? Quantas são solteiras e aqui ainda não têm filhos? Ou casadas que não têm filhos? Pode ser que você se pergunte: como eu receberei algo da minha descendência? Né? Se o Senhor está falando comigo, pediu para eu sair, está me convidando a uma obediência, como que eu vou receber algo a respeito de uma herança que, se eu não tenho? Eu tenho algo para dizer para você. Nós mulheres fomos criadas para a multiplicação de sementes, tanto espirituais como físicas. Quando Deus coloca algo nas suas mãos, você tem o dom de multiplicar. Você tem um ventre, não só de carne, mas você tem um ventre espiritual. E no reino dos céus, a esterilidade espiritual pode fazer com que você morra. Deus colocou dentro de você uma semente frutífera que dá frutos, basta você querer. Essa essência está dentro de você. As mulheres têm a capacidade de multiplicar as coisas que os homens fazem. E eu não estou querendo colocar guerras nesse assunto, até porque eu acho que a mulher tem um lugar muito especial na sociedade, assim como o homem tem. E o nosso grande problema, as mulheres, é querer ocupar o lugar que não nos pertence. E não fazer direito aquilo que foi proposto para nós.
Se o seu ventre espiritual estivesse funcionando, com certeza você não almejaria um lugar que não é seu. Se a semente que está dentro de você, se a palavra que o Senhor Jesus colocou dentro de você estivesse germinando e estivesse dando frutos, com certeza você não queria um lugar que não é seu. Gênesis 16, versículo 1, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. O segundo passo é: não se deixe levar pelas suas emoções. Quando Sarai se encontrou na condição de humilhação, de não frutificar, de não gerar, de não trazer algo à existência, as suas emoções começaram a transbordar. E ela viu uma alternativa, diferente daquilo que Deus tinha falado. Mas ela apresentou, falou assim: olha, está aqui a minha serva, tenha um filho com ela. As nossas emoções podem muito bem funcionar ao nosso favor, mas se elas não forem controladas pelo Espírito Santo de Deus, é capaz de você produzir algo que não foi planejado por Deus na sua vida e dar tudo errado. Nós não podemos, como mulheres cristãs que conhecem a verdade, que são guiadas pelo Espírito Santo, permitir que em algum momento da nossa existência nós hajamos com falta de inteligência. Tanto na nossa casa, tanto na igreja, tanto nos nossos relacionamentos. Nós precisamos entender que dessa forma como nós fomos criadas, cheias de muitas emoções, nós não podemos fazer como Sarai fez. Nesse momento ela estava angustiada e ela queria algo resolvido. Ela queria que o seu ventre frutificasse. Pode ser que hoje, nessa noite, você está querendo que o seu ventre produza algo. Mas não caminhe pelo caminho errado. Não vá na direção errada. Não tome o caminho que não foi proposto inicialmente. Porque Deus disse que daria a eles a descendência. Quando nós nos guiamos pelas nossas emoções, nós corremos o risco de fracassar o nosso coração, o nosso ministério, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e também daqueles que nos cercam. Assim como o Senhor coloca em nossas mãos o poder de transformar, de edificar, de auxiliar, de corresponder. Se nós tomamos o caminho errado, se nós nos deixamos nos levar por aquilo que está nas nossas emoções, nós corremos o risco de fazer tudo errado e de dar tudo errado. Mas mesmo fazendo as coisas erradas, quando Deus tem um projeto, quando Deus tem algo para realizar através das nossas vidas, Ele puxa as rédeas das coisas. Amém? Você pode dar uma glória a Deus, porque Ele puxa as rédeas.
ele puxa as rédeas. Gênesis 18 diz assim, versículo 9, aparece um anjo para Abraão. E o que ele diz? Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. E ele respondeu, ali na tenda, respondeu ele. Eu queria que você se colocasse nesse contexto e que de alguma outra forma você se imaginasse nesse lugar. Ou melhor dizendo, chegando alguém na sua casa e quem abre a porta é a pessoa que mora com você, talvez seu pai, talvez sua mãe, se você não é casada, ou seu esposo. E essa pessoa chega lá e fala assim, onde está a Daniela, sua esposa? Você já parou para pensar por que será que ele fez essa pergunta? Onde está Sara, a sua mulher? Na minha cabeça, duas hipóteses. Ou havia uma serva chamada Sara, ou Abraão se esqueceu quem era Sara. Quando o anjo chega para lembrar Abraão, onde está Sara, a sua esposa? A Bíblia diz que Agar, quando engravidou, começou a humilhar Sara. Sara estava ouvindo o anjo perguntar a respeito dela. E Sara não se manifestou. Sara ouviu, estão falando ao meu respeito, mas eu não vou me manifestar. Até Sara não sabia mais quem ela era. Nem Abraão, nem Sara e nem Agar. Agar era serva, mas começou a humilhar Sara, porque havia engravidado e tinha tido um filho. É provável que Abraão não estava mais se deitando com Sara, apenas com Agar. Isso não está escrito. Eu tenho por mim. Porque o anjo veio lembrá-los que eles teriam um filho, e esse filho seria de Sara e Abraão. Quantas vezes nós nos encontramos nessa situação de nem nós mesmos sabemos quem nós somos? Nem nós sabemos qual é o propósito da nossa existência. Estamos ouvindo as pessoas falar a respeito, mas não entendemos e não compreendemos. Não nos manifestamos, falar, estão falando de mim, eu estou atrás da porta, mas eu vou ficar aqui. Tem condição mais humilhante para uma mulher não ser reconhecida por quem ela é do que essa? Ao ponto de alguém chegar e falar, cadê Sara, a sua mulher? O Espírito Santo hoje está perguntando para você, cadê você? Cadê você? A pastora, a esposa, a filha, a missionária, a obreira. Aonde você está? A mulher que faz a diferença na sociedade. Aonde você está?
Interessante que essa foi a primeira intervenção de Deus, trazendo um anjo para lembrar quem ela era e qual era o propósito da sua existência. Gênesis 20, versículo 3, diz: certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. O que acontece aqui nesse contexto? Abraão, para se proteger, orienta a Sara a se apresentar como sua irmã, e de fato eles eram meio irmãos. Falou: você se apresenta como irmã, minha irmã, então eles vão me poupar a vida. Abraão entrega a Sara, sua mulher, para um rei. Na última aparição que o Senhor teve para Abraão, ele disse: na próxima primavera, Sara estará segurando um filho. Você consegue imaginar se Sara se deitasse com o rei? Ela engravidaria. Quem seria esse filho? Você consegue imaginar a responsabilidade que nós carregamos como mulheres de realizar aquilo que o Senhor nos chamou para realizar? Você consegue perceber nesse emaranhado de coisas terríveis, desde um homem não saber quem é a sua mulher de fato, de destratá-la, ao meu ver, de ignorá-la, ao ponto de fazer com que ela se apresente para poupá-lo. Esses dias eu estava conversando com meu esposo, eu falei: Neto, olha só, presta atenção, olha essa história. Sara estava atrás da porta e estava ouvindo, quando o anjo veio e falou, e ela não se apresentou. Ela já não se considerava mais dona daquele ambiente. Se um anjo aparece na minha casa perguntando por mim, eu sou a primeira a aparecer lá. Sou eu, me abençoe, eu quero o filho, eu quero essa semente, me abençoe. Sara já não era mais a dona do pedaço, e ela não mais se considerava assim, nem por ela, nem pelo marido e nem pela serva, ao ponto do anjo vir e ter que lembrá-la. Não apenas uma vez, mas 2 vezes quem ela era. Mais um pouquinho. Você pode ir num texto mais à frente. Gênesis 21. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. O Senhor te trouxe aqui para lembrar você quem você é dentro dessa sociedade corrompida que nós estamos. Você não é qualquer uma. Você carrega Isaac dentro de você. Você não é uma mulher movida por emoções ao ponto de entregar, de conduzir alguém para fazer algo que você precisa fazer. Não era Agar que tinha que dar um filho a Abraão, era Sara, sempre foi Sara, sempre foi. O projeto inicial sempre foi a seu respeito de que você gerará algo que vem de dentro de você, que é através do Espírito Santo de Deus, para mudar o contexto na qual nós vivemos. Nunca foi de outra, sempre é seu. É seu esse lugar.
O ventre é seu. O Senhor Jesus está nos convidando, mulheres, a assumirmos o nosso papel na sociedade. Nós não podemos mais ser mulheres movidas por movimentos, por moda, por influências de pessoas distantes e pessoas de perto também, você sabia? Eu costumo dizer para as mulheres que estão perto de mim aqui, elas sabem que as más companhias corrompem os bons costumes. Quando você imagina uma pessoa má, você pensa que ela é alguém má, né? Você fala, ai, fulano mentiu, fulano é mau caráter, ele vai me corromper. Não é esse tipo de má companhia. São aquelas companhias que tiram você do foco e propósito. São aquelas companhias que vão substituir o seu útero. Aquilo que Deus colocou dentro de você. São as más companhias que vão influenciar você a continuar trancafiada nas suas emoções, presa na sua emoção, presa naquilo que o seu coração muitas vezes fala, de que você não vai conseguir, de que você não vai avançar, de que você não vai prosseguir. Mas essa é uma noite de libertação e transformação e encorajamento. Essa é uma noite na qual a madre se abrirá. A madre se abrirá em nome de Jesus. E a nossa cidade não será mais a mesma. A nossa igreja não será mais a mesma. O nosso bairro não será mais o mesmo. E a nossa sociedade não será mais a mesma. Essa semana eu conversei com as jovens dessa igreja e eu falei com elas, eu tive um papo muito sério com elas. Eu falei assim: vocês acham que vocês precisam se casar para ser mulheres virtuosas? Você é virtuosa agora. Pode ser que você olhe para o texto e ache, nossa, que difícil. Mas você é virtuosa agora. O Senhor te chamou para impactar a sua geração agora, hoje. Eu falei assim com elas. E hoje o Espírito Santo está nos chamando a viver aquilo que Ele colocou em nosso coração, o projeto inicial de todas as coisas. Que é a mudança, é a transformação, através do Espírito Santo de Deus, na minha e na sua vida.